A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, bem-vindos mais uma vez ao canal Cristão Literário. E eu me chamo Diego Felipe. Se você ainda não me conhece, é porque você é novo aqui no canal, então já te convido a se inscrever, tá bom? No nosso canal para acompanhar todos os nossos vídeos, tudo aquilo que nós produzimos por aqui, tá ok? Este é o canal cristão mais literário aqui do YouTube. E mais uma vez eu quero apresentar a vocês uma obra, uma indicação literária, cristã, uma obra simplesmente fantástica que vai te auxiliar na tua leitura e estudo da Palavra de Deus. A obra de hoje, o livro, é o Manual Bíblico Aventurando-se através da Bíblia. É uma obra que se propõe a nos apresentar os livros bíblicos, de Gênesis a Apocalipse, de uma forma muito diferenciada, tá ok? Então, vou apresentar essa edição para vocês, tá? É uma edição lindíssima, vocês podem observar aqui que ela é de capa dura. Olha a lombada, não chama atenção? E aqui a quarta capa com uma apresentação do material. Eu vou dar um zoom aqui para que vocês possam acompanhar comigo, tudo aquilo que está escrito aqui na quarta capa, que sintetiza, que nos apresenta a obra de uma forma objetiva, de uma forma concisa, e eu acredito ser os melhores textos de apresentação, os que constam tanto na quarta capa como nas orelhas de um livro. Então ele já começa com a seguinte expressão: prepare-se para a aventura mais empolgante de sua vida. E aí vamos à apresentação do material, Esta edição de Aventurando-se através da Bíblia lhe oferece uma visão panorâmica das Escrituras. Apresenta uma combinação perfeita de um manual colorido e um comentário bíblico. Contém esboços, temas e aplicações para cada um dos 66 livros da Bíblia. Em suas mais de 900 páginas, você encontrará tabelas, mapas, linhas do tempo, diagramas, belíssimas imagens e, ao final de cada capítulo, perguntas para discussão e aplicação pessoal. Aumente a sua percepção da importância da Palavra de Deus e de como pode empregá-la à sua vida. Excelente ferramenta para pastores e leigos utilizarem em estudos individuais ou em grupo. O livro Aventurando-se através da Bíblia é um guia que o ajuda a estudar e a compreender a Palavra de Deus. Ray C. Stedman, que viveu de 1917 a 1992, foi um reconhecido líder espiritual e um dos maiores pastores e expositores bíblicos do século XX. Formado pelo Seminário Teológico Dallas, foi pastor da igreja Peninsula Bible Church em Palo Alto, Califórnia, por 40 anos. Stedman escreveu mais de 20 livros com milhões de cópias distribuídas ainda hoje. E aí temos aqui algumas ilustrações de como é a obra por dentro e eu já vou mostrar para vocês, tá? A obra traz linha do tempo, a obra traz ilustrações, diagramas, mapas, entre outras coisas, O formato e o número de páginas, tá tudo aqui nesse quadrinho aqui, Uma obra da Publicações Pão Diário. Vocês veem que é um livro volumoso, um livro robusto, em capa dura, e essa é a folha de guarda. Desculpa aí, gente, eu sempre topo aqui no suporte da câmera. A folha de guarda.
Aí nós já temos aqui, podemos observar que é um livro em cores. Ele não é, o miolo dele não é só em preto e branco. Deixa eu dar então um zoom novamente para a gente poder analisar o sumário, onde no sumário nós teremos um prefácio do editor sobre esta edição expandida. Aí a parte 1, então o livro está se dividido, ele está organizado, dividindo em algumas partes. Então a parte 1, ele vai nos apresentar um panorama das escrituras, da Bíblia como um todo. E aí ele vai falar sobre o objetivo da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Deus falou em tempos passados, referindo-se ao Antigo Testamento. Deus falou nesses últimos dias, referindo-se ao Novo Testamento. Na parte 2, ele vai falar de 5 passos para a maturidade. Então, nós temos 5 passos para a maturidade, de Gênesis a Deuteronômio. Aí ele é uma espécie de introdução aos pontos que ele vai trabalhar, tá bom? Onde ele vai começar falando do início da história da fé, em Gênesis, do plano de libertação em Êxodo, do caminho para a integridade em Levítico, do fracasso à vitória em Números e sobre a lei que traz libertação em Deuteronômio. Na parte 3, ele vai falar sobre a mensagem da história. A mensagem da história de Josué a Esther, o manual da vitória em Josué, um panorama. Se vocês observar, sempre o primeiro capítulo, né, da parte, do início de cada sessão, ele vai introduzir toda a sessão. Então, lá em cima, no capítulo 4, ele falou sobre os 5 passos para a maturidade dentro do Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. Já aqui, ele vai falar sobre a mensagem da história, introduzindo de Josué a Esther. Aí ele vai detalhar nos capítulos seguintes, onde ele vai falar sobre o manual da vitória de Josué, um panorama de derrota em Juízes, o romance remidor de Ruth, a carne e o espírito em 1 Samuel, a história de Davi em 2 Samuel, como perder um reino em 1 Reis, vida desperdiçada em 2 Reis. Deixa eu aproximar aqui pra gente. Davi e a Arca de Deus em 1 Crônicas, o Rei de Deus na Casa de Deus em 2 Crônicas, o caminho de volta em Esdras, reconstruindo os muros em Neemias, a coragem da rainha Esther. Na parte 4, ele vai intitular Viver pela Música. E aí ele vai, como de sempre, né, introduzir a sessão Viver pela Música, de Jó a Cântico dos Cânticos. Então, em Jó, ele vai abordar a pergunta mais difícil. Em Cântico dos Cânticos, né, ele vai falar sobre, em Salmos, Cântico dos Corações Sinceros, o que é a vida em Provérbios, o engano da vaidade em Eclesiastes e canção de amor em Cântico dos Cânticos. Na parte 5, você vai poder observar aqui que ele vai falar sobre as promessas de Deus. Então, as promessas de Deus que nós encontramos a partir de Isaías até Malaquias. Então, ele vai falar sobre o Evangelho segundo Isaías, um perfil de coragem em Jeremias, a terapia de Deus em Lamentações, rodas de fogo e ossos vivificados em Ezequiel, a caminho do futuro em Daniel, o amor e a noiva infiel em Oséias, a revelação da mão de Deus em Joel, Deus não tem favoritos em Amós, examine Edom em Obadias, o embaixador relutante, Jonas, quem é como Deus em Miqueias, a terrível ira de Deus em Naum, um profeta para os tempos, para os nossos tempos, melhor dizendo, Abacuque, o dia da ira em Sofonias, e em Ageu ele vai falar sobre encorajamento aos construtores. No livro de Zacarias, ele vai falar sobre o Apocalipse do Antigo Testamento. Eu acredito que por se tratar da questão das visões. Eu vos tenho mandado, em Malaquias. Na parte 6 do livro, ele vai ter como foco quem? Jesus, né? Jesus, o foco dos dois testamentos, ele vai tentar aqui
primeiramente, contextualizar os acontecimentos do Novo, tá? Então ele vai falar sobre entre os testamentos, né, e os apócrifos, né? Ele vai falar um pouco sobre o período intertestamentário, sobre os livros que não constam na nossa Bíblia, né? Na Bíblia protestante. Jesus e sua igreja, ele vai falar isso de Mateus a Atos, e aí ele vai começar a esmiuçar. Eis o vosso rei, em Mateus, e ele veio para servir, em Marcos, o homem perfeito, em Lucas, o Deus homem, em João, a história inacabada, em Atos. Os títulos de cada capítulo, né, de cada livro que ele vai abordar, são muito bons, né, gente? Na parte 7, as cartas do Senhor, onde ele vai trabalhar a questão das epístolas, né? Então, cartas à igreja, as epístolas de Paulo, de Romanos a Filemão. Então ele vai, a chave mestra para a escritura, em Romanos, a epístola para o século XXI, em 1 Coríntios, quando sou fraco, então é que sou forte, em 2 Coríntios, como ser livre, em Gálatas, o chamado dos santos, em Efésios, Cristo, nossa confiança e nossa força, em Filipenses, poder e alegria, em Colossenses, esperança para um mundo desesperançado, em 1 Tessalonicenses, já em 2 Tessalonicenses ele vai falar detendo a iniquidade, como edificar a igreja em 1 Timóteo, cristãos firmes em um mundo decadente em 2 Timóteo, esperança para o futuro, auxílio para o presente em Tito, um irmão restaurado em Filemão, e estamos chegando ao final. Na parte 8 ele vai falar sobre guardando a fé, sobre as epístolas gerais, né? Tudo sobre a fé de Hebreus a Judas. E aí, em Hebreus, ele vai falar sobre a galeria dos heróis da fé, fé em ação em Tiago, pedras vivas em 1 Pedro, fé diante da falsidade em 2 Pedro, cristianismo autêntico em 1 João, o equilíbrio vital em 2 João, cristãos e donos de igrejas em 3 João, batalhando pela fé em Judas. E na última parte do livro, parte 9, ele vai falar sobre os sinais dos tempos, o fim e o novo começo no livro do Apocalipse. Aí tem mais uns anexos, por assim dizer, onde ele vai falar sobre um plano, né, de leitura da Bíblia em um ano, e vai colocar também aqui a edição, vai ter um índice temático no final. Essa aqui é a fotinha dele, tá bom? E uma apresentação de quem ele foi, né? E um pouco do seu legado que ele deixou. E aí, gente, vai direto então aqui para o conteúdo, ó. Tem uma linha do tempo bem elaborada. É ilustrado, como foi comentado no início do vídeo, tá? E cada livro da Bíblia é nos apresentado, tá? De forma detalhada até, tá bom? De forma... por que eu usei de forma detalhada até? Porque esse livro, ele não tem a pretensão de ser uma obra exaustiva, tratar, né, da teologia e de forma detalhada. Vamos ficar com essa palavra, de forma detalhada. Ele tem uma proposta de ser mais conciso, de ser mais sucinto, porém, a forma como ele aborda, ele faz apontamentos em relação a detalhes de acontecimentos, a detalhes de circunstâncias, de fatos bíblicos. Então, é por isso que eu usei a expressão, né? Ele é até detalhado, né? Porque ele vai trazer elucidações, fazer colocações sobre determinados detalhes que muitos comentários, que muitos manuais não fazem, tá bom? Então era isso que eu queria dizer, gente. Vá perdoando aí a minha imperícia com as palavras, tá? E foca aí no que de fato te interessa, tá bom?
Então, observe que é um material que vem com ilustrações, né, com figuras, né, aquilo lá que nos é apresentado na quarta capa, né, que vem com perguntas para discussão em grupo, para aplicação pessoal. Então, no final de cada abordagem, né, de livro, né, ele vai trazer essas perguntas, esses questionários. Vem sempre aqui com uma linhazinha aqui de acontecimentos, né, cronológica, vem esboçando, sempre traz um esboço do livro, e ele vai abordar a mensagem e os principais fatos e acontecimentos de cada livro da Bíblia. Como eu falei, ele é todo ilustrado, traz figuras, traz quadros, olha só. Então, como eu disse, é uma obra que tem a proposta não de ser exaustiva, mas de ser um material conciso, de ser um material sucinto, tá? Mas ele se atém a detalhes, tá bom? Que muitos materiais não trabalham. Então, eu acho essa obra ser ela uma obra diferenciada, acho ela acabou se tornando um material essencial na biblioteca de todo mundo, de todo estudante da Bíblia, por conta dessas questões, desses detalhes, tá, gente? Então, assim, é um material lindo, você pode observar que a diagramação dele é muito boa, vem sempre os comentários, né, a cada livro da Bíblia, vem em 2 colunas. Vocês podem observar então que ele tem bastante conteúdo, tá? A letra, o tamanho da letra é muito bom. Você observa aqui que é confortável, o espaçamento é confortável, então é um tipo de livro que te proporciona uma qualidade de leitura, um conforto, né, para a leitura, tá? E é uma obra bem completa. Ela é o melhor manual bíblico? Aí eu não sei, gente. Essa questão de o maior, o melhor, é muito relativa, vai de gosto, vai depender muito da experiência de cada leitor. Então eu não vou entrar nessa seara não. Esse é o melhor manual bíblico? Eu parei com essas titularizações, essas classificações que a gente faz muito aqui, né, no YouTube, muitas das vezes com a finalidade de ganhar views, né, muitas das vezes com a finalidade de ganhar a pessoa para que ela possa assistir o vídeo, e só sei lhes dizer que é um material muito bom, que eu super indico, que eu super recomendo a vocês. 962 páginas, tá? Mas ainda temos aqui umas páginas finais. Como eu disse e mostrei, um material robusto, um material de excelente qualidade gráfica. Alguém pode questionar, as folhas são em papel couché? Não, não são em papel couché, tá? Mas é um papel de boa gramatura, gente, tá? Observe que é um papel de boa gramatura. E a qualidade das imagens são muito boas, as fotos e as ilustrações que ele traz consigo em si. Bom, essa foi a minha indicação de leitura de hoje. Recomendo fortemente a aquisição deste material. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. O vídeo ele ficou um pouco mais extenso que os demais, em virtude da envergadura, né, do tamanho da obra. E eu queria apresentar ela um pouco melhor para vocês. Se gostou, deixa o joinha, tá bom? Não esquece de deixar o joinha, isso ajuda bastante o canal. Se não é inscrito, por favor, inscreva-se no nosso canal. Ativa também o sininho de notificação. E até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Em nome de Jesus, fica na paz do Senhor.